Voltamos para a série Saúde na Gestação. Este é o terceiro tema e tem como enfoque assuntos diversos. O primeiro que vamos analisar é medicamentos e drogas durante a gravidez. Sem dúvida, houve um tempo na história quando o estilo de vida de uma mulher grávida era tão natural e sem complicações que todos os bebês nasciam sem defeitos físicos. Agora, no entanto, nós estamos vendo uma incidência crescente de deformidades na infância, malignidades e também erros inatos do metabolismo, mais do que nunca antes. Nosso meio ambiente poluído e o uso permissivo da química certamente são um fator relevante. A gestante ela deve evitar qualquer tipo de droga e medicamentos. Uma grávida, em média, ela chega a tomar 7 tipos diferentes de medicamentos durante os meses de formação do bebê. Não permita que um desconforto qualquer te leve a ingerir estas químicas, expondo o bebê não nascido a efeitos desconhecidos. Mesmo medicamentos comprados sem prescrição são tão prejudiciais que as receitadas. A lista de medicamentos conhecidos por afetar o feto é longa e crescente, incluindo vitaminas, hormônios, antibióticos, imunizações, anestésicos e outros. E mesmo ingredientes em cosméticos demonstraram causar anormalidades em embriões de pintinhos. Estes incluem certos perfumes usados em cremes, sabões, shampoos, sprays, etc. Então, acreditamos que a melhor política é não usar drogas durante a idade reprodutiva, a menos que seja necessário para uma emergência de salvar a vida. E álcool? Um pouco? Autoridades em nutrição materna reconhecem que qualquer quantidade, por menor que seja, prejudicam o feto de forma inapropriada. Então, cuidado com tinturas, com substâncias até medicinais líquidas que podem possivelmente conter uma certa porcentagem de álcool. Na palavra de Deus nós temos o exemplo da esposa de Manoá, a mãe de Sansão, que recebeu um instrutor celestial que indicou os cuidados especiais durante a sua gestação. Em Juízes 13:4 diz: agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte ou comer coisa imunda. Condimentos também podem ter efeito tumorogênico, que leva a originar tumores, e mutagênico, que leva a modificações, mutações celulares, genéticas. E podem ter um efeito de reduzir a função das células nervosas e afetar o QI da criança, mesmo que em alguns poucos pontos. Então, todos os alimentos apimentados, os vinagres, devem ser realmente eliminados da alimentação. E nós vemos que as mães, elas devem ser instruídas não só no que comem e bebem, mas até no que pensam. E dentro deste contexto, a dieta de pensamentos afetará a disposição e o caráter da criança. Mais uma vez, nesse livro Ciência do Bom Viver, nós lemos na página 272 e 3. Se antes do nascimento de seu filho, a mãe
é condescendente consigo mesma, egoísta, impaciente e exigente, esses traços se refletirão na disposição da criança. Mães, nós precisamos realmente cultivar tolerância para com os nossos filhos e que terminem conosco os traços que nós tenhamos herdado que sejam negativas. E sabe o que acontece quando uma mulher grávida investe em bons pensamentos, uma disposição feliz e alegre, contente? Ela será recompensada 10 vezes mais no caráter, tanto físico como moral, do seu filho e também nos que com ela convivem. As gestantes não devem sobrecarregar-se com excesso de trabalho. A família toda deve fazer-se responsável pelo cuidado e o apoio na saúde da mãe. E até o sobreaquecimento no início da gravidez, por exemplo, junto ao fogão, alguns estudos consideram que podem causar problemas no fechamento do tubo neural. Então, períodos de festividades que não seja ali em frente ao fogão, muitas horas gastas para o malefício da sua saúde. Tema atividade física. Se tem um assunto único que eu diria ser mais importante em um programa pré-natal, é o exercício. Muitas outras deficiências podem ser corrigidas por um programa adequado de atividade física. E uma porção de cada dia deve ser passada em exercício ao ar livre. No início, passe 1 hora e gradualmente aumente o tempo até várias horas serem passadas ao ar livre todos os dias. Idealmente, passe uma boa porção fazendo caminhadas. Se você tiver acesso a atividades na horta, será um excelente esforço. E inclusive alguns exercícios onde você fica vários minutos sobre mãos e joelhos, numa posição tal, você favorece o adequado posicionamento do feto dentro do útero, porque a parte mais pesada, que é a região das costas, estará sendo favorecido por essa posição. E aí o bebê se ajeita, inclusive tem estudos mostrando que bebês em posição pélvica ou então transversal puderam ser acomodados a uma posição adequada para um parto com esse simples exercício, ficar sobre mãos e joelhos por vários minutos. E também mantenha uma rotina regular. Você fazendo as coisas no mesmo horário todos os dias, incluindo fins de semana e feriados. A hora de dormir, de acordar, as refeições, de exercício, elas irão influenciar o ciclo biológico do seu organismo e também favorecerá a que o parto seja numa hora, num período adequado. Um outro ponto não muito considerado é a vestimenta. Nunca deve ter uma sensação de friagem durante a gravidez. A circulação para a placenta e também, consequentemente, o desenvolvimento do bebê podem ser comprometidas por extremidades frias. Os grandes vasos sanguíneos, eles suprem os membros e a refrigeração faz com que eles se tornem contraídos, estreitos e levem menos sangue.
e o sangue sendo desviado das extremidades irá congestionar a placenta e também reduzir a sua circulação. Também bandas elásticos apertados ao redor do abdômen ou em torno de qualquer parte do corpo diminuem a circulação e devem ser evitadas. Inclusive, no bebê, é muito importante que você tenha esse cuidado de não permitir que as suas perninhas, os seus bracinhos estejam mais frios do que a pele da região abdominal, considerando que ele já tem a desvantagem de ter que carregar um cobertorzinho de lã ao redor da região pélvica chamado fralda. Isso em si já irá favorecer um aumento do fluxo sanguíneo para essa região e, consequentemente, se além disso as extremidades estiverem frias, irá favorecer as cólicas, a congestão na região pélvica. Então, atente para esse simples detalhe que poderá diminuir bastante os desconfortos do bebê e também os seus. Durante a gravidez, tanto quanto na amamentação, a mulher ela precisa de tomar líquidos adicionais. Ela estará armazenando líquido durante a gravidez, há um aumento também no volume sanguíneo e ela vai perder bastante líquido no leite durante o período da lactação. Então, cerca de 9 ou 10 copos de água devem ser tomados a cada dia. E uma substituição para alguns desses copos pode ser em forma de um caldo de verdura ou um chá como hortelã, água de limão, mas com certeza a água pura deve ser uma boa proporção dessa ingestão de líquidos. Uma mudança que você, gestante, poderá se aperceber é de se sentir algo desajeitada, especialmente nos meses finais. Isso é devido a uma produção de um hormônio chamado relaxina, que é produzido pela placenta e também pelo corpo lúteo. E esse hormônio, ele tem a função de alongar as articulações e assim elas acabam não ocupando uma adequada proporção, como sempre o fizeram, seja as articulações dos joelhos, dos pés, dos cotovelos. E aí, combinando ao fato de que não sempre você consiga ver os seus pés pelo aumento do volume abdominal, isso pode dar a você uma sensação de um pouco atrapalhada. E qual que é a função desse hormônio, da relaxina? Relaxar as articulações pélvicas para o parto. E a placenta o produz ao longo dos meses para que esteja pronto no tempo adequado para o bebê vir ao mundo. Realmente fomos criados de forma tão precisa e maravilhosa como exclama Davi em Salmo 139:14, eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito, maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Que privilégio o da maternidade, poder ser não só habitação, mas totalmente parte de uma formação tão perfeita. E que nós aceitemos a força de vontade divina para colaborar em todos os aspectos que tenhamos conhecimento. Então, que Deus te abençoe e te fortaleça a cada dia desta formação.